Olá, Simaches, eu sou Dead Joe, o seu mensageiro das sombras. Seja bem-vindo ao terceiro capítulo do Decálogo Sombrio do Dead Joe, a série que desenterra arquivos proibidos, histórias que insistem em continuar vivas mesmo depois de terem sido enterradas. Histórias que, como ecos esquecidos, ainda batem à porta da memória humana. No capítulo anterior, você e eu caminhamos pelas sombras do arquivo do sussurro que aprende o seu nome. E se você prestou atenção, talvez tenha percebido que aquele sussurro não se despediu. Ele apenas se afastou, como quem abre espaço para algo ainda mais antigo, mais paciente e muito mais próximo. Hoje, abrimos o arquivo número 3, o arquivo da criança que bate na porta. Para compreender essa entidade, ou seja, lá o que for, precisamos voltar ao início registrado. A primeira ocorrência documentada aparece em 1912, numa pequena comunidade rural chamada Arvoredo Negro, no interior de Minas Gerais. Naquela época, a vila era composta por apenas 23 casas de madeira, alinhadas como costelas de um animal morto. O primeiro relato vem do diário de Doralice Ferreira, professora, 29 anos. Ela descreve que todas as madrugadas, entre 00:02:03 e 00:02:05, 3 batidas secas ecoavam na porta dos moradores. Curioso é que todos afirmavam ouvir batidas fracas, como de uma criança pedindo ajuda. Mas quando alguém se aproximava da porta, as batidas cessavam. Apenas o silêncio permanecia pesado, como se segurasse a respiração. O primeiro desaparecimento aconteceu em 17 de julho de 1912, quando o ferreiro da vila, Heitor Arcanjo, abriu a porta após ouvir uma voz infantil chorando. A esposa relatou que viu Heitor parar diante da porta, virar o rosto para ela e sorrir. Mas não era um sorriso dele, era algo esticado, como se alguém estivesse aprendendo o movimento. Ele abriu a porta e nunca mais voltou. Apenas 3 marcas pequenas ficaram na terra seca, como pegadas de pés descalços, mas viradas ao contrário, pontos dos dedos para a direção da porta, como se a coisa estivesse de costas. O fenômeno se expandiu por décadas, surgindo em diferentes estados, diferentes épocas, mas sempre com o mesmo padrão. 3 batidas suaves, uma voz parecendo infantil e um pedido para entrar. Os relatos apresentam variações importantes, e é por isso que este arquivo é tão complexo, porque ele muda dependendo de quem o observa. O caso mais documentado, no entanto, ocorreu em 2004 em Santo Âmbar do Sul, cidade costeira próxima ao Paraná. A protagonista desse relato é Camila Duarte, enfermeira plantonista. Às 2:18 da madrugada, ela ouviu as batidas. Achou que fosse uma criança perdida. Ao olhar pelo olho mágico, viu uma figura pequena, imóvel, com a cabeça inclinada. Mas o que mais a perturbou foi que, apesar da cabeça apontar para baixo, a sombra projetada indicava que, de alguma forma, a criatura estava olhando diretamente para ela. Camila relata que sentiu um calor estranho no ouvido, como se alguém estivesse encostando a boca ali. E uma voz fina, muito fina, disse: "Eu sei quem você é." Camila desmaiou. Quando acordou, estava sentada no sofá, com a porta ainda trancada. Mas havia pequenas marcas de dedos infantis na janela, tão altas que nenhuma criança normal alcançaria. Esses relatos, ao longo dos anos, levaram pesquisadores independentes, ocultistas e até policiais aposentados a criarem um padrão. A entidade, ou a manifestação, parece aprender. Cada encontro a torna mais precisa, mais humana, mais convincente. E assim como o sussurro do capítulo anterior aprendia o seu nome, esta coisa aprende o seu rosto. E agora, antes que avancemos para o relato mais perturbador de todos, respire fundo. Porque na segunda parte deste arquivo, a porta não é apenas batida, ela é tentada. O caso final, o mais completo, o mais estudado e o mais temido, ocorreu em 2019 na cidade de Ribeira Escura, interior de São Paulo. A vítima, ou melhor, o sobrevivente, foi Jonas Nogueira, técnico de som. Ele gravou tudo, cada batida, cada sussurro e cada segundo do que aconteceu naquela madrugada de 12 de setembro, às 00:00 em ponto. Jonas trabalhava editando áudios em casa, quando ouviu o primeiro toque. Pensou que fosse um vizinho, ignorou. O segundo toque veio 30 segundos depois.
No terceiro, algo dentro dele ficou frio. Ele descreve que sentiu saudade, um sentimento que não fazia sentido, como se a coisa lá fora quisesse que ele lembrasse de algo ou alguém. Jonas preparou o celular e começou a gravar. No vídeo, as batidas são suaves, ritmadas, como se a criança estivesse ensaiando a própria existência. Ele se aproxima da porta. A respiração dele acelera. Então, uma voz, infantil, mas com falhas, pequenas quebras, como se estivesse repetindo algo que não compreendia, chamou: Jonas, eu aprendi o seu nome. Ele quase abriu. Quase. Mas o que o impediu foi o som que veio depois. Algo arranhou a madeira, como se pequenos dedos estivessem crescendo diante da porta, testando sua forma, testando sua função. Jonas olhou pela abertura inferior e viu pés descalços, mas estavam virados para trás. A coisa estava de costas para a porta, mas a voz vinha como se estivesse olhando diretamente para ele. A câmera então grava algo impossível. O áudio do lado de fora repete com exatidão a respiração de Jonas. A entidade estava aprendendo, imitando, se aproximando da forma humana, uma respiração por vez. Às 00:16, Jonas comete um erro que quase o matou. Ele pergunta em voz alta, tremendo: "O que você quer?" A resposta veio na mesma voz infantil, mas agora mais firme, mais treinada, mais humana. Entrar, para terminar, de aprender. As batidas cessaram. O silêncio caiu como um pano molhado. E então, algo agachou-se diante da porta. Jonas escutou o som seco dos ossos dobrando ao contrário e sussurrou pelo vão: "Você pode abrir agora." "Eu já sei o seu rosto." Jonas não abriu. A coisa ficou ali até as 3:03. E no último registro de áudio, antes de desaparecer, ela diz: "Eu volto quando você esquecer o medo." Como se o medo fosse a porta. Desde então, casos semelhantes se multiplicaram. Pequenas sombras na porta. Vozes infantis que não combinam com nenhuma criança. Marcas de dedos altas demais. E sempre, 3 batidas. Se você ouviu algo enquanto escutava este capítulo, eu espero que tenha sido apenas o vento. Mas, se você ouvir batidas hoje à noite, não abra, porque agora ela sabe como você é. Este foi o terceiro capítulo do Decálogo Sombrio do Dead Joe. E se você deseja que os próximos arquivos continuem sendo revelados, inscreva-se, curta, comente e compartilhe o canal Decálogo do Dead Joe. Assim, você mantém as sombras vivas. E eu continuo, trazendo aquilo que deveria permanecer trancado. Até o próximo arquivo, se você ainda estiver aqui para ouvir.